Causa número 1. Falta de conhecimento. Como assim a falta de conhecimento? Primeiro, eu preciso, que seria o podcast de hoje, mas eu vou só resumir. Primeiro, eu preciso te mostrar como que a sua mente funciona. A nossa mente, ou já dando um spoiler do próximo episódio, as ideias não surgem do nada. São construções, falando de uma forma bem rápida, construções de todas as experiências que a gente vive, todo o conteúdo que a gente consome à nossa volta. E daí nós surgem da junção de todas essas experiências, falando obviamente de uma forma simplificada, temos as ideias. É daí que as ideias surgem. Então, o bloqueio criativo, ele aparece muitas vezes quando a pessoa quer sentar para escrever uma história e não tem ideia do que escrever. Muitas vezes ela até tem a ideia primária, né, da história, até porque algumas vezes ela já iniciou a escrever, só que quando ela vai escrever um capítulo, uma fala, uma cena específica, acaba não tendo ideias de como começar aquilo dali. E aí é que vem o problema da falta de conhecimento mascarado como bloqueio criativo. Eu vou dar um exemplo da minha primeira turma dos aprendizes de escritor, que foi as primeiras pessoas que eu tive um contato mais aprofundado, que eu realmente guiei eles desde a ideia inicial até a publicação da história. E então eu acompanhei, foi ótimo. É ótimo eu dar essas aulas justamente porque eu acompanho todo o processo de vocês e consigo entender com profundidade essas dificuldades que vocês acabam apresentando. E em uma dessas turmas tinha um aluno que queria muito fazer uma história, até uma história muito grande, muito elaborada na mente dele, né? Sobre magia, sobre um reino de magia, etc. E aí ele sempre vinha pra mim falar, eu não sei como continuar essa cena específica. E aí eu sempre dava uma ideia ou outra, porque é pra isso que eu sirvo, eu sou sensei. E aí eu chego pra te guiar num determinado caminho. E eu dava uma ideia ou outra, ele evoluía. Mais uma vez ele voltava pra mim, eu não sei como conseguir. Eu falei, peraí, tem alguma coisa muito errada. Você já estudou sobre esse assunto? Eu tenho como referência, sei lá, vou dar exemplos. Tenho referência como Harry Potter, Black Clover. Falei, tá, e o que mais? Não, são essas duas histórias principais. Cara, se você quer criar um universo novo de magia dentro do seu universo, dentro da sua história, você não pode se ater apenas às histórias básicas que você assiste. Histórias que a gente assiste são sim com base de conhecimento. Claro, a gente vai pegar referências, a gente vai aprender algumas coisas, mas quando você constrói a sua história, você precisa ir muito mais a fundo nisso. Não basta só você pegar de referência as histórias que você assiste. Você precisa ir atrás das fontes da onde aquele autor também bebeu. Por exemplo, falar sobre um universo de magia, existem diversas vertentes. Até mesmo um pouco ali puxando pro científico, que foi o último episódio do Desbloqueia, falando sobre Fullmetal Alchemist, usando alquimia, ciência e magia juntos. Falando sobre alguns tipos de bruxarias mais élficas, né? Mais élficas. Algum tipo de magia mais voltada para esse universo de bruxaria. Nós temos magias, o universo de magia é muito amplo e muito geral. Então você precisa aprofundar. Existem diversas outras histórias que a gente entende o quão profundo e diversificado pode ser esse tema. E eu tô citando esse tema aqui só como exemplo. Porque algumas pessoas, até eu mesma me incluo nisso, não me excluo. Quando eu comecei a escrever, eu já falei que uma das minhas primeiras histórias maiores foi, depois da fanfic de Piratas do Caribe, história original mesmo, foi uma fanfic, né, de Harry Potter, que apesar de ser uma fanfic, eu puxava muito mais um enredo original. E aí, eu quis escrever ali em cima só de Harry Potter, era unicamente o que eu tinha. E muitas das vezes eu travava por conta disso. Na época era mais fácil, porque como a base dela era uma fanfic, de fato eu já bebia de todo aquele universo que a J.K. Rowling já fazia. Mas no final, querendo ou não, ficou mais do mesmo, eu simplesmente repliquei o universo dela. Agora, se você quer ir um pouco mais além, se você quer criar seu próprio universo, algo que quando o seu leitor veja, fala assim, nossa, que fantástico, como ela criou isso? Como isso é diferente, você entenda que existem outros universos e que você alimente a sua mente com todo esse restante de conteúdo. Porque quando a gente coloca conhecimento pra dentro, quando a gente coloca esse conteúdo pra dentro, aí do outro lado da maquininha, digamos assim, o nosso cérebro consegue pensar nessas ideias. Porque quando você estiver então parado lá, travado numa cena específica,
não vai ser por falta de conhecimento, porque é só você buscar lá na sua mente, ou mesmo que você não tenha na sua mente, você ter a proatividade de chegar e falar assim, preciso escrever essa cena sobre luta. Eu não tenho muita referência, tô meio travado. Peraí, vou pesquisar cenas sobre lutas, vou pesquisar sobre como escrever cenas sobre lutas, e aí você destrava, porque você começa a consumir aquilo dali, você começa a colocar conhecimento pra dentro e aí pensar, nossa, é verdade, eu posso misturar essa cena com essa cena, putz, olha, seria legal se em vez, esse autor aqui disse, ele fez, sei lá, esse início de briga aqui, eu posso criar um outro início, me deu uma outra ideia. Então, por isso que a falta de conhecimento te barra, porque é óbvio, gente, nosso cérebro, ele precisa de verdade de conhecimento. Nós não nascemos com conhecimento, a gente é um HD vazio, que a gente vai colocando informação. Se você não coloca essa informação pra dentro, não tem de onde o cérebro puxar isso assim do nada. Então, primeira causa do bloqueio criativo, falta de conhecimento. A solução é muito simples. Simplesmente você alimentar a sua mente. E como eu falei, alimente antes e alimente durante você for fazendo o seu processo de escrita.